continua os nossos módulos do webinar junto ao IBAMA, né, com a participação da ATP e da ABEP também. A gente está indo para o nosso sétimo módulo, se eu não me engano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e auditorias ambientais. Vamos falar sobre ecotoxicologia e também sobre operação chip-to-chip, né? Os três foram temas solicitados aí pelo IBAMA. E a nossa primeira apresentadora é uma muito querida, nossa Maria Cristina Gontijo, já teve na ATP, já falou com a gente algumas vezes. A Maria Cristina Gontijo, ela vai falar um pouquinho sobre planejamento e auditorias ambientais. Ela é advogada e sócia do escritório Lawande, eu não sei se eu falei certo, mas Lawande Gontijo e Advogados de Santos, auditora ambiental de Portos, doutoranda em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Unisanta, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, professora da Universidade de Santa Cecília, coordenadora pedagógica do SENEP, membro da RET, Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, coordenadora do NEPONT, Núcleo de Estudos Portuários Marítimos e Territoriais, e autora de artigos e capítulos de livros nas áreas de Direito Ambiental, Marítimo e Portuário. Cristina, a palavra é com você. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria, Bárbara, você é sempre muito querida, né, muito acolhedora. Toda vez que eu vou aí na ATP, eu sou muito bem recebida, né, por você, pela Joelma, pelo Almirante Murilo, enfim, vou aqui, não vou tirar muito meu tempo, né? E primeiro gostaria de parabenizar pela iniciativa da ATP e ABEP em relação aos diálogos ambientais, são muito importantes, e também cumprimentar aqui na pessoa, né, na figura da Janaína, também talvez ela não se recorde muito de mim, mas já estivemos em alguns eventos juntas, e cumprimentar aqui também o IBAMA pela iniciativa. Esses diálogos são muito proveitosos e muito importantes, para que possamos, de fato, avançar na prioridade, né, que é obter infraestrutura com sustentabilidade, né, obedecendo aos parâmetros de sustentabilidade aqui no Brasil e todas as nossas normativas ambientais, né, e trazer segurança jurídica. Tá ótimo, então. Então, muito bem, passando aqui já, mais uma vez parabenizando todas as entidades pelos diálogos, né, até andei acompanhando, gostei muito eu tive a oportunidade de fazer um workshop junto com o Ricardo Serpa, que era da CETESB, viu, Joelma e Bárbara? Foi muito bom, muito proveitoso, e ele realmente é uma referência para a gente aqui em São Paulo, tá? Na área de emergências ambientais, enfim, emergências químicas, né? Já fiz dois treinamentos com ele, inclusive, então, parabéns. Bom, passando aqui, só quero falar, não quero nem falar, né, a Bárbara já passou aqui meu mini currículo, mas até para destacar um pouco essa questão das auditorias ambientais portuárias, tá? Então, vou falar um pouco das auditorias como um todo, até porque o objetivo hoje era falar, claro, das auditorias no geral, mas dar um enfoque muito especial para a CONAMA 306, que é uma auditoria que surgiu justamente, né, por uma questão histórica que a gente teve aí no Brasil, e como a Bárbara falou, hoje, né, tendo saído da coordenação do CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária de Santos, eu voltei para a área de consultoria, né, para a advocacia ambiental, marítima e portuária, e eu continuo como auditora ambiental CONAMA 306, atuando aí com o pessoal da inteligência ambiental, né, que é uma empresa, né, que conta aí com um dos meus professores na área de auditoria, que é o Cláudio Tosta. Ele que foi ele estava ali quando a CONAMA 306 começou efetivamente, ele foi um dos 2 ou 3 primeiros auditores do país, e atualmente continua, né? Além disso, ele também ministra as formações, e por conta disso eu hoje estou auditora ambiental portuária também, desde 2018, na realidade, quando eu fiz a minha formação. Mas, enfim, vamos falar um pouco das auditorias, que ao meu ver, né, até semana passada eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho relacionado às auditorias de Estado-membro da IMO, da Organização Marítima Internacional. A Organização Marítima Internacional, como todos aqui sabem, né, ou para quem não tem conhecimento, ela é o órgão, né, ela é o braço da ONU relacionado
a esses 3 pilares tão importantes na área da navegação e na área portuária, que são a salvaguarda da vida humana, segurança da navegação e também a prevenção de poluição causada por navios. Se falamos hoje em lei do óleo, ou desde aquela época da lei do óleo e outras normativas que guiam todo o trabalho de todos os atores que atuam em prol da sustentabilidade no transporte marítimo e na área portuária do Brasil, não dá para deixar de lado a Marpol, não dá para deixar de lado também a Organização Marítima Internacional. Nesse sentido, as auditorias de Estado-membro, que são auditorias criadas pela IMO, na realidade elas foram criadas, elas tinham um caráter voluntário e desde 2016 elas passaram a ser obrigatórias. O que torna, inclusive o Brasil passou por essa auditoria no ano passado, o Estado brasileiro, e isso, claro, fez com que todos os órgãos públicos, e todos os organismos responsáveis por atender normativas, como a Marinha do Brasil, por meio das Normans, seja a ANTAC, seja o IBAMA, enfim, sejam os próprios sindicatos e associações de setores, correlatos, todas essas entidades tiveram que passar também a ter essa atenção especial relacionada a essa outra auditoria pela qual passa o Estado brasileiro, que não é simplesmente mais uma recomendação, de fato é uma auditoria que vai gerar uma carta circular e que vai gerar parâmetros para que o Estado brasileiro possa cumprir com essas normativas, tá? Então, passado isso, e falando bastante dessa questão da importância das auditorias, a auditoria, de fato, ela é um processo sistemático, até parafraseei aqui tanto a ISO 14000, quanto também a CONAMA 306. A auditoria é um processo sistemático documentado de verificação, executado para obter e avaliar de forma objetiva evidências que determinem se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições ambientais especificados ou as informações estão em conformidade com os critérios de auditoria estabelecidos em resolução e para comunicar os resultados deste processo. E comunicar para quem? Para o órgão licenciador. Comunicar os resultados do processo tendo em vista o cumprimento da legislação vigente e diretrizes adotadas durante o processo de licenciamento ambiental. Por isso que eu trouxe tanto o conceito da CONAMA 306, que é a nossa cereja do bolo aqui, nesses 20, 25 minutos que eu tenho, por isso que eu vou procurar ser muito concisa e objetiva, para abrir depois para a discussão, E a 14.001, a 14.000, que trata justamente dos parâmetros de sustentabilidade, então tem a 9.001, tem a 14.000, 14.010, a 51.000, enfim, outros parâmetros, mas aí é qualidade, é voluntário. A ISO ela vai definir a auditoria ambiental também com um processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar de forma objetiva evidências de auditoria para determinar se as atividades, sistemas de gestão e condições ambientais ou informações relacionadas estão em conformidade. Então, a gente pode ver que, nós aqui podemos ver que a CONAMA 306 ela trouxe o conceito, ela trouxe a base da ISO 14.000, mas sim de forma compulsória para o setor portuário como um todo. Eu gosto sempre muito de trazer a questão da análise histórica. Da onde que vem a auditoria? Eu creio que talvez alguns sejam aqui auditores, outros não. Talvez pelo tempo de área ambiental, muitos aqui já tenham muita familiaridade com as questões de auditoria. Mas sim, a auditoria é muito antiga. Essa questão de uma terceira pessoa, analisar para saber se você está em conformidade ou não com determinado padrão, norma, standard, isso de fato é algo muito antigo. Tá? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acho que alguém abriu o áudio. Não, tudo certo. Bom, então isso data desde os sumérios, então eu brinco com os meus alunos de contábeis, que a contabilidade ela surge lá desde a época dos sumérios, a época dos antigos, dos egípcios, quando eles precisavam fazer a contabilização, de toda a safra de trigo que era distribuída, para o Império Egípcio, enfim, para os egípcios, para a população e também para o próprio faraó, e isso vai trazendo luz a questão das auditorias. Quem que vai avaliar se tudo isso, esses dados estão certos ou não, ou se eles estão em conformidade ou não. E a Inglaterra
por óbvio, ela acaba, Império Romano também, sempre existia a questão de, né, de como controlar todo aquele império, né, que passava por vários países, né, da Europa, como controlar tudo isso, como controlar os estoques, como controlar os livros. Então, a auditoria ela vem daí, e a Inglaterra, é claro, ela dá um salto muito grande quando se fala em auditorias voltadas ao setor marítimo, até porque a Inglaterra é um dos grandes berços, né, de todas as normativas voltadas ao direito marítimo, né, e com reflexo também nos portos, muito com base nos costumes. E é por isso que a lex mercatória, os costumes são tão importantes, né, para a base não só do direito internacional público e privado, mas também para todas as relações comerciais que existem, né, entre os países. A Inglaterra ela é um grande, ela dá esse start, tá? E no Brasil, né, as auditorias elas começam justamente pela necessidade das empresas multinacionais que vieram se instalar aqui trazerem esses mesmos parâmetros para o Brasil. Então, lá para o meado dos anos 30, anos 40, começa a ter o que a gente chama de primeira fase, né, primeiro momento das auditorias aqui no Brasil, muito por conta disso, das grandes empresas, né, multinacionais, transnacionais estarem aqui e trazerem esses mesmos parâmetros. Tá? Depois aí também vem, né, os anos 70 e depois a partir dos anos 90, 2000, uma terceira fase do que a gente chama das auditorias. Tá? E a Conama 306, ela é um reflexo de tudo isso. Então aqui até coloquei aqui uma figurinha, né, da ISO 14000, só para deixar claro, né, a questão das políticas ambientais, os planos, as políticas, né, vai passar também pela implementação, pela análise e pelo monitoramento e eventualmente medidas corretivas também, tá? Então tudo são fases, tá? E afinal, quais são esses objetivos da auditoria, tá? Análise de condição de operação e manutenção das instalações relacionadas aos aspectos ambientais, ou seja, se existe o cumprimento efetivo, e se existem condições de operação e se elas estão obedecendo os aspectos ambientais, a verificação dos cumprimentos de requisitos ambientais legais, então aí entra também a auditoria de conformidade legal, incluindo critérios, aspectos de gestão, desempenho ambiental como um todo, né? Avaliação da eficácia do sistema ambiental em atingir os objetivos especificados, se existe eficácia mesmo, né? Identificação das áreas da unidade auditada, visando potencial melhoria, sempre potencial melhoria. É o que sempre falamos no início de cada auditoria para cada cliente. Eu tenho, a minha experiência, ela é muito maior, né? Eu particularmente não sou uma auditora de instalações de petróleo, não sou auditora de plataformas de petróleo, e a minha experiência é muito maior em terminais de granéis sólidos, também alguma experiência em granéis líquidos, né? E terminal de container também, tá? Mas a ideia da auditoria não é acabar com uma empresa, mas sim sempre mostrar a oportunidade de melhoria, e para que ela possa se adequar, né? E aqui a ATP está aqui, né, de prova, a ABEP também. É claro que em determinadas empresas o processo ele flui melhor para que os parâmetros possam ser implementados, para que as políticas possam ser efetivamente implementadas, e em outras empresas nem tanto. Uma empresa pública, uma autoridade portuária, então uma APS, uma CODEBA, enfim, uma autoridade portuária, uma CDRJ, hoje Portos Rio, enfim, uma autoridade portuária pública, ela com certeza ela precisa obedecer parâmetros um pouco mais, né, demorados que, por exemplo, um terminal de uso privado. Isso é um fato, né, uma contratação que precisa passar por uma licitação. Então, isso se leva em conta. E também se leva em conta que, por exemplo, o processo de licenciamento ambiental portuário de um porto como o Porto de Santos, a autoridade portuária como um todo, ela demorou muitos anos a ponto de ter obtido seu licenciamento há menos de 2 décadas, né? Então, isso é um fato. E a auditoria ela está aí para isso, ela está aí para mostrar oportunidades de melhoria e como que isso pode se resolver dentro de cada realidade, de cada terminal, né, de cada processo, né, e de cada produto trabalhado por esses terminais e também pela própria indústria do shipping. Tá? Eu fiz aqui um rápido organograma para que nós, né, aqui pudéssemos vislumbrar essa questão das auditorias ambientais voltadas ao setor portuário no Brasil.
tá? Então, existem as voluntárias, né? É claro que as de conformidade legal, ela se mistura entre voluntárias e obrigatórias, mas o sistema de gestão integrada, que se fala muito no setor portuário, e hoje não dá para dissociar no sistema de gestão integrada o ambiental com a segurança do trabalho, até porque existe o aspecto da proteção ao ambiente natural e a proteção do ambiente de trabalho. Então, toda vez que se realiza uma auditoria de conformidade legal, a que eu mais faço como auditora, eu sempre repito, a minha formação ela é jurídica, eu fui a única, digamos assim, a única advogada do grupo de engenheiros a fazer a formação naquele grupo que eu fiz, naquela classe que eu fiz, mas eu sempre tive uma visão muito multidisciplinar, muito interdisciplinar. Então, é claro que por atuar na área ambiental, temos que ter um diálogo muito, até com os licenciamentos, um diálogo muito forte. E a mesma coisa se dá no setor portuário quando se fala em conformidade legal para sistema de gestão integrada, porque eu preciso auditar as questões relacionadas ao licenciamento, a conformidade legal de todas as normativas federais, estaduais, municipais, mas eu também preciso auditar todo o parâmetro de segurança do trabalho. Então, eu vou auditar, por exemplo, NR 29, NR 35, que é trabalho em altura, eu vou auditar também NR 11, NR 12, a questão do trabalho na pá carregadeira, a questão do trabalhador se ele está usando o EPI, porque tudo isso está profundamente interligado, não dá para dissociar. Então, toda vez que você vai realizar uma auditoria de conformidade legal no terminal, notadamente, essa auditoria ela vai trabalhar a equipe de meio ambiente e a equipe de segurança do trabalho, tá? E as voluntárias vão entrar sempre as de qualidade, a ISO ela é um ponto importante, ela é o pontapé inicial das auditorias de qualidade, então vai entrar 9.001, 14.000, e é claro, também as obrigatórias, né? E nesse limbo entre as voluntárias e obrigatórias, que vai ter a conformidade legal também, não dá para esquecer, por exemplo, de auditorias importantes como as due diligence, né? Ou seja, as diligências ambientais que entram no parâmetro, que entram num caráter de gestão, né, de gestão e gerenciamento socioambiental pré-empreendimento. Então, sem a due diligence também, não é possível depois eu vou ter um problema para remediar, né? É muito pior isso do que fazer uma auditoria inicial para saber se a área que vai se construir o terminal é uma área contaminada, ou se existe um passivo ambiental, ou se existe uma ACP, enfim, tudo isso é necessário e todos aqui sabem disso, né? E também eventuais auditorias pós-acidentes, né? Então, quando existe um acidente, como aconteceu no caso do Vicunha, lá no Paraná, como aconteceu no caso aqui da Ultracargo, no Porto de Santos, como aconteceu como acontece em outras situações, as auditorias pós-acidentes, as auditorias pós-problemas, elas também são importantes para se diagnosticar dentro daquele processo da florzinha, né? Então, até voltando aqui, eu gosto de desenhar bastante. Dentro desse processo da florzinha, da análise política, plano, implementação e monitoramento e medidas corretivas, as auditorias pós-problemas, elas também são extremamente necessárias para criar um diagnóstico e saber qual o caminho, né, qual o caminho que nós vamos tomar. Então, é aquele velho ditado: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso não pode acontecer, né, num critério de implementação de política pública ambiental e também no critério de gestão ambiental portuária, né? Não dá mais. Então, nós estamos aqui aprendendo com todas as lições, né? Então, as lessons learned, as lições aprendidas. E a auditoria está aí para isso. E agora, a nossa cerejinha do bolo, que é a CONAMA 306/2002, que todos aqui, né, todos do IBAMA aqui já conhecem, né? A 306 de 2002, ela justamente foi criada como uma medida, né, obrigatória, ela é compulsória, ela é realmente necessária, obrigatória. E por quê? Por conta dos acidentes, né, principalmente teve o caso Chevron, mas alguns acidentes, principalmente com derramamento de óleo, né, naquela época em que a lei do óleo, antes mesmo de se falar em descarbonização, em gases de efeito estufa, em GHG Protocol, o anexo 1 e o anexo 2, o anexo 3 da Marpol, falam necessariamente de óleo, hidrocarbonetos, produtos químicos, e a CONAMA 306 ela veio para trazer luz a essa situação e fazer um link
de toda a atividade empresarial, também com os parâmetros e as condicionantes dos licenciamentos, né? E é claro que hoje a questão do IBAMA licenciar parte dos terminais e os órgãos estaduais, as SEMAS e as agências ambientais dos estados licenciarem outra parte, por conta justamente do decreto, né, daquele decreto que divide em número de teus a questão do licenciamento, é claro que isso vai ser um jogo dividido, né? Mas vai existir, nesse ponto, uma responsabilidade tanto do auditor independente, que vai realizar a auditoria, né, para a empresa contratante, para a empresa que tem essa obrigatoriedade de realizar a auditoria, a responsabilidade do auditor e a responsabilidade também do órgão licenciador. E aqui é algo que, até a pedido justamente da ATP, é um ponto que, como auditora ambiental independente, e a auditora ambiental CONAMA 306, é um ponto que eu busco trazer muita luz, né? As responsabilidades de cada ator nesse processo. Tá? Então, a CONAMA 306 ela veio justamente pelo fato, né, dos acidentes ambientais com óleo, e aqui não dá para deixar de lado, né, os precedentes, já falamos da ISO 14000, a lei do óleo, que é um reflexo da Marpol, então Marpol, que é a Convenção para a Prevenção de Poluição Causada por Navios, é uma convenção internacional consolidada, ela é uma convenção internacional aberta, porque ela, juridicamente falando, ela tem uma tipologia aberta. Por quê? Porque a Marpol ela começou com o anexo 1 e o último anexo aprovado foi o anexo 6, né, com as suas modificações. Então, cada ano, né, cada biênio, cada 3, 4, 5 anos, até por meio das reuniões dos comitês de proteção ao ambiente marinho que ocorrem lá em Londres, né, esses anexos eles podem ser alterados. Tá? Então, o primeiro, segundo, terceiro anexo são importantes para fundamentar a própria lei do óleo, por conta da poluição por óleo e hidrocarbonetos. Então, ela fundamenta muito a CONAMA 306. A lei do óleo, ela é um gap, ela é um ponto importante para a CONAMA 306. Depois, ali, a portaria do Ministério do Meio Ambiente 319 de 2003, que ela vai tratar da formação de auditores CONAMA 306. Então, qualquer auditor pode fazer CONAMA 306? Não, não pode. O auditor ambiental portuário, CONAMA 306, ele tem que passar por um processo de formação próprio previsto na portaria do MMA. Tá? Então, não é qualquer auditor ambiental que se pode se habilitar a fazer CONAMA 306. Tá? E o ponto importante aqui, para sempre recordar, ela é compulsória bienal, ela tem que ser feita por biênio. Então, voltando aqui na questão da Marpol, então a Marpol ela fundamenta isso internacionalmente, existe normativa interna no Brasil, então tem a Constituição, 225 da Constituição, Lei do Óleo que internaliza os anexos da Marpol, principalmente o anexo 1 e o anexo 2, a CONAMA 306, que vai tratar da auditoria obrigatória, compulsória para terminais portuários e plataformas de petróleo, a portaria do MMA, que vai tratar da formação específica para auditores, e, é claro, depois ali o ponto de partida. Eu vou falar um pouco da minha experiência como auditora. Então, como eu falei, eu fiz a minha formação lá em 2018, não obstante, desde 2014, 2015, já estivesse trabalhando no universo, né, no universo ambiental desde 2010, mas o universo mais voltado para a área marítima e portuária desde 2013, 2014. Né? Foi lá em 2018 eu fiz a minha formação. O que é o mais interessante aqui? Foi a questão do amadurecimento dos setores de meio ambiente e segurança de trabalho, sistema de gestão integrada dos terminais. Por quê? Porque quando ela surgiu, a CONAMA 306, muita gente não tinha ideia do que ela era, não sabia que ela era obrigatória, e aí vai o compliance, vinha o jurídico e falava, olha, tem que fazer a auditoria. E aí todo mundo achava que era uma auditoria como a ISO. Ah, faz aí um orçamento, que eu tenho que fazer uma auditoria aí, mas eu não sei bem para que ela serve. Então, olha como que houve um amadurecimento nessas últimas 2 décadas, praticamente, desde a resolução até a portaria, até para que as auditorias começassem a rodar, para que elas começassem a serem entendidas como um processo de prevenção. E não só prevenção e
fiscalização e controle, mas também como um processo de condicionante dentro do próprio licenciamento ambiental, né? Então, essa linha do tempo, ela é muito importante destacar aqui para que os novos consultores, para que os novos fiscais, para que os novos analistas, para que os analistas antigos entendam que essa linha do tempo, ela foi um processo de melhoria, e um processo de educação dentro do setor. Tá? E eu falo isso porque isso não acontecia só em 2004, 2005, 2006. Isso acontecia em 2015, 2016, quando eu comecei a trabalhar. Olha, tem que fazer uma. Olha, você faz auditoria? Ó, precisa de fazer uma auditoria aí que ela é obrigatória, mas eu não entendo muito bem para que ela serve. Né? E isso forma o quê? A necessidade de um diálogo entre o jurídico, entre o compliance, entre as diretorias e também as gerências, dentro de todo o sistema de gestão integrada, meio ambiente e segurança do trabalho. Então, hoje, praticamente todo mundo já sabe o que é uma CONAMA 306, mas até 4, 5, 6 anos atrás nem todo mundo sabia. Tá? Então, diferença principal da CONAMA 306 para as outras auditorias. Além dela ser compulsória, ela tem que ser realizada de forma bienal. Então, a cada 2 anos ela tem que ser realizada. Né? E quais os pontos importantes dos relatórios, tá? Então, Bárbara, por favor, só me fala quanto tempo que eu tenho aqui, por gentileza, porque eu já estou finalizando, Acho tá? que tem mais 5 minutinhos. Perfeito, maravilha, muito obrigada. Então, quais são pontos importantes aqui? Qual que é a base principal da CONAMA 306? Ela não é uma mera auditoria de conformidade legal, que eu vou pegar, por exemplo, o sistema Lira, ou o sistema, enfim, os principais sistemas contratados pelas consultorias ambientais de banco de dados, né? Então, ela não é uma mera auditoria de conformidade legal. A base principal da CONAMA 306, ela é o licenciamento. Ela está vinculada ao órgão licenciador e às condicionantes do licenciamento. Esse é o ponto. Então, Cristina, na sua experiência de auditoria ambiental, o que você já viu? Eu já fui fazer auditoria, por exemplo, de conformidade legal e em terminal que não tinha a LO deferida. Ela estava trabalhando com a LI. E é fato, ela estava lá, ela estava operando já ainda com a LI, e a gente já estava fazendo auditoria de conformidade legal para o terminal que está operando com a LI, sem a LO. Né? Então são coisas, são fatos da vida que acontecem que a gente está aqui discutindo, mas ela já estava acontecendo. Então, para pegar esses meus últimos 4 minutos, pontos importantes, né? O conteúdo mínimo das auditorias ambientais e o relatório final da auditoria. Tá? Então, é um item importante que eu procurei trazer para esse nosso diálogo, então depois eu fico à disposição para quem quiser discutir um pouco mais. Tá? Conteúdo mínimo, né? Questão do próprio licenciamento, né? E o relatório final. Todos esses itens, né, esses requisitos, eles estão claramente definidos no anexo 2 da CONAMA 306. Então, o que eu preciso para entender o conteúdo mínimo da auditoria e o relatório final? Eu preciso ler e entender o anexo 2 da CONAMA 306, porque é lá que é o caminho, lá que que o meu sistema de gestão integrada, é lá que é lá que o meu compliance vai buscar luz para o que precisa como conteúdo mínimo e dentro do relatório final. E aí entra o item que eu acabei de comentar agora há pouco, né? A atribuição do auditado, do auditor independente e agora parte final do órgão ambiental licenciador, tá? A própria CONAMA, ela prevê uma obrigação do órgão licenciador em incorporar o relatório final ao processo de licenciamento. O que eu digo aqui, na experiência, isso não acontece muito, tá? Então, é um item importante para trazer segurança tanto para o órgão ambiental, licenciador, quanto também para aquele que passa pelo processo de licenciamento, ok? Então, com isso, né, até finalizando dentro do meu tempo,
Tá? Eu gostaria muito de agradecer aqui a Bárbara, agradecer muito a Joelma e toda a ATP e também agradecer muito a BEP pela oportunidade. E como eu falei, o tema ele é um pouco complexo, não dá para dar um treinamento de CONAMA 306 aqui em 20 minutos, em 25 minutos, mas eu procurei trazer dados concisos, trazer a origem, trazer a atribuição de cada um e ficou à disposição também para o que necessitarem. E final do mês eu estou aí em Brasília com vocês, se Deus quiser, tá? Tá bom? Obrigada, Muito Cris. obrigada, gente. Ô, Cris, eu vou iniciar aqui com as perguntas. Se você puder voltar aqui um slide, por gentileza. Esse aqui. Isso, porque você estava falando para a gente que tem essa obrigação de auditoria de 2 em 2 anos pela CONAMA 306, né? Exato. E ao mesmo tempo você também tem essa obrigação de incorporar o relatório ao processo de licenciamento. Na Então, pelo CONAMA 306, tá? 316. Conformidade legal. E aí é importante fazer essa diferenciação, botar essa diferença, separar o joio do trigo. Conformidade legal é uma coisa, CONAMA 306 é outra coisa. Entendi. Mas esse relatório, então, você tem que, de 2 em 2 anos, colocar de novo no seu processo de licenciamento? Seria você, de dois em Exatamente. dois anos, você protocola de lá no mesmo processo de licenciamento que você tem no IBAMA, já aberto, por exemplo. Exatamente, é um ponto importante a ser observado, tá? Até pelo amadurecimento da norma. Isso vai trazer, isso traz, isso aqui é a visão da auditora, tá? Lendo o próprio anexo, tá? Por quê? Porque isso vai trazer segurança para quem está licenciando e também para o órgão fiscalizador. Por quê? Muda, por exemplo, muda o analista, tá? Então eu preciso ter essa segurança por meio da incorporação do relatório ao processo de licenciamento. Eu já vi várias mãozinhas levantadas aqui, então eu tô, Vamos tô lá. aberta. É, Só para poder visualizar vocês, eu vou então parar a minha apresentação, pode ser? O pode ser, compartilhamento? pode ser. Tá E ótimo. aí, Gi, se você quiser já ir falando, Gislene. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Cristina. Obrigada aí pela sua apresentação, foi muito esclarecedor. Só uma dúvida, como quando você fala aí, né, do CONAMA 306, nós fazemos, não somos licenciados pelo IBAMA, tá? Nosso licenciamento é feito pelo órgão ambiental estadual, que é o IEMA. Só que na nossa condicionante ambiental, nós temos a obrigatoriedade de fazer, claro, o 306, né, que é legal, e eles também têm uma legislação estadual aqui que a gente tem que fazer também as auditorias ambientais. Só que essas auditorias ambientais legais, ocorrem a cada 3 anos, e o CONAMA é a cada 2. Isso. Então, eu faço a cada 2 anos as duas auditorias em conjunto, porque para mim são quase os mesmos tópicos, eu só separo os dois relatórios, né? E protocolo no órgão ambiental. Isso tem alguma diferença? Na realidade, isso te dá produtividade, né? Eu creio que o Uhum. mais importante é que você cumpra, a princípio, com a compulsoriedade da CONAMA 306, e se com isso você consegue trazer mais elementos para fazer a sua de conformidade legal interna, também não tem problema, né? Mas é sempre importante deixar claro que são relatórios diferentes e processos diferentes, tá? Então Tanto você é que a pode. gente gera dois relatórios mesmo, né? Um Exatamente. para cumprir o CONAMA 306 e o outro para cumprir a legislação estadual. Tá? Então, são relatórios diferentes, os auditores eles vão pontuar isso, deixar claro para que não haja problema. Tá, ok. Obrigada. Imagina, à disposição aqui. Agora eu vou passar para o Rodolfo da Samarco. Ei, Bárbara. Ô, Maria Cristina, obrigado pela apresentação aí. Bárbara, eu só queria mesmo complementar o que a Maria Cristina estava falando lá, até esse esclarecimento dessa sua pergunta aí. Aqui o IBAMA, a gente é licenciado pelo IBAMA aqui no Porto, e entrou como condicionante ambiental. Então, assim, além da obrigatoriedade que a gente tem na CONAMA, o IBAMA ainda colocou também como Exatamente. condicionante ambiental. Então, a gente atende a cada 2 anos, então, essa auditoria, tá? E assim, é muito bom também saber, Maria Cristina, que você faz essas auditorias aí também por uma empresa privada aí também, porque a gente tem uma dificuldade grande de achar consultor para fazer a auditoria da CONAMA 306 aqui no Espírito Santo. Então, como eu falei, né, aqui o Cláudio, né, e o Cláudio mais um senhor ainda está em atividade, eles foram os primeiros no país, né, a serem habilitados para fazer a CONAMA 306. Tanto que existe uma dificuldade, de fato. Quando eu fui fazer a CONAMA 306, foi muito para trazer segurança até
para os meus clientes do escritório. Sim. Não foi necessariamente para viver de auditoria, mas no final das contas eles também tinham muita dificuldade de quem entendesse de auditorias. Então, de vez em quando, eu acabo fazendo algumas auditorias porque eles não têm auditor. Até Foi o fica mesmo aí, motivo que eu fica aí fiz até uma. eu fiz Fica aí também até o curso justamente para isso, para poder pelo menos assim saber o que estou fazendo ali para poder atender, mas tá muito difícil de achar consultor para fazer essa auditoria aqui no estado. Não sei se a Gislaine passa por isso, mas aqui a gente fica limitado a 2 pessoas, 3 no máximo e pronto. Mas eles atendem o Brasil todo. Enfim, qualquer coisa pode me chamar, tá? Você me chamar depois no Beleza. privado, tá bom? Obrigada, Ótimo. viu? Obrigado a você. Bernardo? Oi, Maria Cristina. Oi, Bárbara. Parabéns pela apresentação, Tudo Maria. bom, Bernardo? Tudo Bom bom? revê-lo. Bom. Não, foi até esclarecido um pouco aí pelo que o Rodolfo e a Gislene trouxeram, né? Aqui a gente passa pela auditoria do órgão ambiental, só que aqui é anualmente. A gente já protocola no órgão ambiental estadual aqui do Rio e de 2 em 2 anos fazemos a do CONAMA. E a gente protocola também no INEA, né? Minha dúvida era se havia necessidade de protocolar no IBAMA. Nós somos fiscalizados pelo INEA, né? Órgão E não temos processo licenciador. no IBAMA. Órgão licenciador, né? A gente tem que ter, aí entra a questão da repartição de competências, né? Que é algo, né, que a gente precisa trazer segurança e luz para esse tema, mas a gente está falando aqui do órgão licenciador, né? E A o INEA condicionante que do deve fazer esse licenciamento. reporte aí para o IBAMA, né? Caso Exato. necessário. Ok. Legal, Obrigado. obrigada, Cris. Janaína, alguma pergunta? Podemos passar para a próxima apresentação? Pode sim. Então tá bom. Cris, obrigada pela participação. Aqui é bem corridinho, nosso tempo sempre é muito curtinho. E aí a gente tem que fazer as perguntas sempre muito correndo, assim. Mas Eu obrigada agradeço pela muito, participação, viu? Vou ficar aqui quietinho ouvindo os outros colegas também, que são temas maravilhosos. Claro, fique aí, Obrigada, você vai viu? gostar bastante. A gente agora vai falar um pouquinho sobre ecotoxicologia. O pessoal da Físia veio falar com a gente sobre esse tema. Acho que foi um tema que muita gente queria trazer aqui para essa conversa. Vou apresentar para vocês, então, o Dr. Ricardo Wagner Reis Filho. Ele é graduado em Oceanografia pela Universidade do Vale do Itajaí, mestre em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciências de Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo também. Ele tem experiência em mais de 15 anos em ecotoxicologia e a linha principal de pesquisa dele é ecotoxicologia e atividades humanas. Atualmente é gerente de desenvolvimento tecnológico do laboratório da Físia. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Oi, muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade, né? A Físia agradece a oportunidade de participar. É sempre muito bom, né? Compartilhar esses tópicos, né? A minha fala, vou compartilhar com vocês aqui, certo? Então, vamos seguir, né? A minha explanação vai ser sobre as experiências da Físia. Não sei se muitos conhecem, Rodolfo, né? Realmente conhece a empresa, que é uma empresa de 26 anos, trabalha na área ambiental. A gente atua em 17 estados do Brasil e tem também alguns trabalhos na América do Sul e na Austrália, né? Tem uma rede de consultores, porque essa área ambiental é muito dinâmica, a empresa tem sempre esse foco de trazer as novidades, né, ambientais e aplicá-las aqui no país. Então, como tratar de ecotoxicologia na área portuária, principalmente o risco, que é a operação de dragagem, né, que foi comentado pelo explanar, é falar sobre a transversalidade dos tópicos, como vocês podem ver nesse esqueminha que eu tirei aqui de um livro de análise de risco. Sempre tem que estar interligado, desde o início do projeto, o viés, a perspectiva ecológica, tanto a análise química desse material que vai estar, os ensaios de ecotoxicologia que eu vou falar aqui, né? As vias de exposições a que os organismos da área do empreendimento ou da área de influência do empreendimento, da área de disposição vão estar sujeitos, né? E também, logicamente, as etapas que envolvem a sociedade, né? O lado humano, né? A exposição, o volume do empreendimento que ele vai influenciar e claramente também os custos, né, desse empreendimento. Tudo isso tem que estar associado. Por isso que vem essa complexidade de uma operação de dragagem. Dentro da ecotoxicologia, sendo mais direto, né, todos devem saber do IBAMA, né, a resolução
454, que rege, né, quais ensaios ecotoxicológicos que devem ocorrer, né, quando de uma operação de dragagem e quando ele deve ser executado. Nessa resolução CONAMA foi muito importante, porque ao longo dela tem mais de 20 citações que eu destaquei aqui, em relação aos termos de ecotoxicologia ou ecotoxicidade. Está correto? E essa resolução, ela cita 2 organismos principais que devem ser avaliados nos ensaios ecotoxicológicos. Ela deixa discricionar ao órgão ambiental sugerir ou propor, né, novos ensaios, mas os 2 principais, que eu coloquei essa fotografia aqui, seriam os organismos do grupo dos anfípodas, que são crustáceos que interagem diretamente com o sedimento, né, que constroem tubos, percorrem esse sedimento, e também os ouriços, que são organismos que têm uma fase de sua vida, né, nos fundos, e tem também a fase planctônica. Por isso que é importante esses organismos na avaliação ecotoxicológica do material que vai ser dragado, o material que vai ser disposto nas áreas de bota fora. Então, só para deixar aqui em destaque o que é a caracterização ecotoxicológica que a resolução traz para a gente. Tá certo? Os ensaios devem ser feitos preferencialmente com sedimento integral, né? Sedimento integral e preferencialmente com os anfípodas, que são aqueles microcrustáceos que eu coloquei na primeira fotografia ali. No Brasil, a gente, durante muito tempo, executou ensaios com os anfípodas chamados leptocais plumulosos, que veio dos Estados Unidos, né? Hoje em dia, é dado preferência a Grandinella boneroides, que é um anfípodo nativo, que existe ali desde o Rio Grande, desde o Uruguai até a Flórida. Então, todo o território brasileiro ele está presente, então é um organismo que tem uma importância muito grande para ser utilizado. Certo? E também, como diz aqui, ó, os ensaios de interface têm que ser realizados com ouriços do mar. Por quê? O ensaio de interface é esse, você pega o sedimento e coloca na água, aquela área de contato ali, se vai ter uma migração de uma substância para a água ou não, são realizados com ouriço do mar. Porque o ouriço do mar ele tem uma fase que ele fica na coluna d'água, que é uma fase muito sensível. E essa fase que é avaliada, se vai ter interferência nessa transformação desse organismo. Correto? E eu coloquei aqui, dentro desse slide, o primeiro estudo de caso que a Prisa teve, com amostras, que a gente não vai falar da onde, de um determinado porto, que sempre davam tóxica, né? Foi passado para a gente, sempre essa amostra davam tóxica. Aí pediram para a gente repetir, né? Por favor, vocês poderiam fazer? Na primeira vez não foi o laboratório da Prisa que fez, né? Porém, o que aconteceu? A gente viu que o tempo está tendo um gap muito grande entre a análise química e a ecotoxicológica. Então, a amostra ficou muito tempo acondicionada. Então, esse acondicionamento de forma que não foi correto, que estava causando essa toxicidade, né? Então, porque pela própria legislação tem isso, né? Se o material não passa pelo nível 1 ou nível 2, ou está dentro daqueles parâmetros, que são níveis de concentrações químicas, aí sim ele é submetido à análise ecotoxicológica. Então, às vezes, muitos empreendimentos fazem a primeira análise química e deixam a ecotoxicológica para o final, dependendo do resultado. Isso aí pode dar um desbalanceamento nas respostas que vão ser geradas para a ecotoxicologia. E, mesmo assim, os frascos de acondicionamento, mesmo sendo validados pela BNT, o material, a gente já fez ensaios comprovando isso, que mesmo o material tendo lá regulamentado, algumas marcas causam toxicidade própria por desprender alguma coisa. Então, é sempre bom, né, se atentando a quais frascos vão ser feita a coleta e quais frascos são armazenados. Ou seja, você ter a validação daquelas marcas de frascos que estão sendo utilizadas para o processo de coleta e para o processo de armazenamento, para não gerar resultados falsos positivos, né, no final dos seus experimentos. Dentro da resolução CONAMA, cita aqui um parágrafo que eu achei muito interessante destacar também aqui, ó. Para a interpretação dos resultados, os ensaios ecotoxicológicos deverão ser acompanhados da determinação de nitrogênio amoniacal, que causa muito efeito, né? E também pH, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido. Logicamente, tudo isso vai interferir na resposta do organismo.
Outros ensaios, aqui que é importante, como sulfetos, poderão ser solicitados quando necessário pelo órgão ambiental licenciador. Esse quando necessário, que deixa muito aberto. Quando que seria realmente necessário? O sulfeto, ele é considerado um fator que pode causar confusão nos ensaios, porque ele age, né, ele tem uma ação muito grande no sedimento, seja aprisionando substâncias metálicas, seja causando efeito direto, ou seja também causando mudança comportamental nos organismos. Então, é muito interessante, né, que esses sulfetos sejam acrescentados também ao rol de estudos que devem ser avaliados quanto à dragagem. E outro fator que influencia muito a dragagem, né, e os efeitos dos organismos, é o que? A granulometria. A própria resolução já traz, né, conforme as fações granulométricas, deve ser realizado ou não ensaio ecológico. Porém, deve ser atentado que o organismo que vai estar sendo utilizado, ele também não pode sofrer influência da granulometria. Certo? Por isso que a legislação frisa anfíbolas como um organismo prioritário. E, principalmente, o anfíbolo natural nosso aqui, o autóctono, o Ganglion boneroides, tá vendo? Esse aqui é um estudo que a gente fez, a gente testou várias frações granulométricas para ver se a próprio sedimento ia influenciar na resposta do organismo. Então, ele é um organismo que ele responde bem, se você pode ver nessa coluna aqui, tanto para sedimento, areia grosseira, para areia fina, e para frações lamosas também. Não tem interferência nas respostas, sobrevivência é muito alta. Está correto? Tanto numa batelada de ensaios, depois como um outro também, a resposta do organismo é muito bom, né? Praticamente sem diferença estatística ao sedimento controle, o sedimento que ele é cultivado. Então, utilizando esse organismo já é uma segurança a mais que nós temos, né? Das respostas daquele material dragado, se ele possui potencial tóxico ou não. Não sei se estou falando muito rápido, porque é um tema que o tempo é curto, eu tentei compilar muitas coisas. Outro estudo de caso que eu coloquei aqui, foi muito importante, e sempre deve ser avaliado, pelo menos num estudo abrangente, envolvendo material dragado, é o material em suspensão. A gente sabe que no processo de dragagem tem esse release, né? O material fica suspenso na coluna d'água. Tanto quando você draga, quanto quando você vai colocar lá nas áreas de bota fora. Por isso é importante. Isso influencia, claro que vai influenciar o zooplâncton, o fitoplâncton, né? Vai influenciar os processos ecológicos que estão ocorrendo ali, né? Vai ter menos penetração de luz, a condutividade daquela água vai mudar, no caso de potenciais substâncias, né, metálicas. Então, foi feito um estudo avaliando, dentro de uma experiência da Prisa também, foi solicitado que fizéssemos um estudo, né, do material em suspensão, de amostras da área dragada e da área de Botafogo, de um estudo que eu estou mostrando para você daqui, que não posso falar o cliente, mas só para mostrar que também essa é uma área que tem que ser abordada também dentro do escopo de monitoramento de uma atividade de dragagem, tá vendo? Esse aqui é um gráfico que mostra as áreas de bota fora, né, os pontos de coleta, e foi demandado para a gente um organismo, uma bactéria Vibrio fish, no caso, né? Não é um anfíbula, não é um ouriço, mas a própria resolução deixa que outras normas, né, podem ser utilizadas desde que demandadas pelo órgão ambiental. Foi demandado o Vibrio fish e não teve efeito nessa ocasião. Então, aqui é só para frisar que o material em suspensão também é uma fração que deve ser avaliada ecotoxicologicamente. Voltando aqui, só para dar mais ênfase a isso, a resolução CONAMA fala que os ensaios devem ser realizados com amostras de sedimento integral. O que seria sedimento integral, né? Sedimento é composto por partículas e água, né? Então, ela dá preferência sempre ao volume total. Porém, existe uma fração, uma manipulação que chama-se elotriato. Elotriato foi desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos pelo Exército Americano e pela Agência Ambiental para realmente simular efeitos de dragagem, né? Que é o efeito de dragagem que você faz o quê? Quando tem essa ressuspensão do material que você dragou, que você colocou no ambiente ao longo do tempo.
Então, certos órgãos ambientais demandam também a avaliação de elutriatos, que é uma fração interessante, tem toda uma metodologia de preparo que você consegue estimar o efeito de efeitos de ressuspensão na coluna d'água daquele material que foi depositado. Então, isso é muito interessante para uma análise completa das áreas de bota fora e das áreas de disposição do material. Tá certo? Que nem aqui eu vou passar uma outra avaliação que é muito interessante. Aqui é um estudo de caso que foi aberto, por isso que eu posso mostrar, que foi feito em Saleiro Jurong. Esse estudo foi publicado no Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, que a Prisa faz parte até do board, né, de diretores da Ecotox Brasil, né? A doutora Tatiana faz parte. Então, esse estudo foi mostrado, foi feito o quê? Uma metodologia que chama-se tríade. A tríade é muito utilizada para avaliação de sedimento e avaliação de risco também em áreas de dragagem, né? O que ela faz? Ela dá um peso de evidência muito grande de estudo, porque ela junta 3 linhas de evidência, que são o quê? Os ensaios químicos, os ensaios de ecotoxicologia e os ensaios da comunidade bentônica ali, a macrofauna bentônica, por aqueles diversos índices ecológicos que existem, índices de diversidade de espécies, índice de composição, de riqueza, tudo isso é agregado e dá um valor que pode ser comparado a diversas áreas, as áreas de controle e as áreas de referência. É muito interessante que dá uma ferramenta visual para os tomadores de decisão. Não fica só naquela resposta tóxico ou não tóxico, deu seno, deu céu, que é o linguajar da ciência, mas dá uma visão através desses gráficos aqui da qualidade dos pontos, né? Tanto pré-operacional, durante a operação e pós-operação. Esse pós-operação também é muito interessante falar, né? Vários portos dos Estados Unidos, após um evento de dragagem, né, eles consideram de 6 a 3 anos um prazo ideal de fazer monitoramento para a estabilização das áreas de bota fora. Né? Isso está na literatura. Então, esse monitoramento após os eventos, né, é muito importante porque tem a avaliação das correntes, né, a avaliação do tempo, algum processo de ressuspensão. Então, eles consideram que após 3 anos, caso essas respostas aqui se mantenham, né, constantes, já quer dizer que a área está sob um controle muito grande e não precisa ser mais avaliada. Aqui é um exemplo do desenvolvimento dessa tríade que eu falei. Ela dá a possibilidade, além daqueles gráficos, você se calcula a área de triângulos. Então, conforme a área, se essa área está maior, porque são os três eixos, né? A macrofauna bentônica, os compostos químicos e os índices de toxicidade. E vão formar diversos triângulos para cada ponto de exposição. Então, se a área do triângulo é maior, quer dizer que o ambiente está mais tóxico. Se a área é menor, o ambiente está com a qualidade menor, está com a qualidade maior. Tudo isso pode ser avaliado visualmente. Então, é um instrumento, uma ferramenta de trabalho muito interessante para ser aplicada a dragagens. Aqui é o exemplo ainda seguindo, né? Então, está vendo? Os vários pontos de bota fora, comparado aqui é o porto, né? Onde foi feita a dragagem, comparado com uma área de proteção, você vai fazendo, né? E vai compondo esses índices aqui ao longo do tempo, né? E você vai fazendo a comparação para ver como se comporta isso. Se estabiliza, se piora, né? Se tem uma melhoria, se vai influenciar realmente o ambiente. E você pode ver tanto por isso, como eu disse aqui, pelos triângulos, tá vendo? O ambiente está maior, está melhor. A área é menor, né? Quer dizer que a área está menos impactada, né? Os 3 índices estão compondo, formam essa área aqui. Isso aqui é feito por cálculo vetorial. Até no meu mestrado, eu realizei esse cálculo à mão, né? Hoje em dia, isso é feito através de um programa que a área de TI aqui da Prisa desenvolveu, que é feito automático, né? O computador já abastece isso aqui. Vocês vão ver que os gráficos mudaram muito, né? Olha só, isso aqui agora, esses triângulos, é tudo feito por computador, né? A gente abastece, faz os ensaios, pega os dados de substância química, pega os índices aqui de ecológicos, coloca, e ele vai dar resposta para cada ponto ali.
conforme a área. É muito interessante isso. Isso aqui tudo dentro tem toda uma metodologia de escalonamento, de razão, tudo isso está embutido aqui para gerar esses triângulos. Mas é uma ferramenta visual bem interessante para os gestores ambientais, né? Monitorar a qualidade das áreas de bota fora, né? Dos seus processos de dragagem dos seus portos. E também, que nem eu estava falando, vai dar, né, um ranking relativo, conforme a soma das áreas ali, ó, vai dar um ranking dos pontos, que é muito interessante para ter, né, porque as tomadas de decisão baseado no quê? Tanto no visual, como nesse número aqui de ranking, qual o ambiente está mais impactado, qual está menos impactado, qual está melhor, né? Qual ponto que é melhor, o que está acontecendo ali, sabe por que está impactado ali? A análise química que está piorando ali, que se manteve constante, foi os organismos, foi efeito ecotoxicológico, entendeu? Isso é uma ferramenta que pode ser muito bem aplicada. Existem para uma ISO para solo, para trilhos de solo, mas para amostra de sedimentos ainda, os corpos hídricos, no Brasil não tem ainda, né? Na Holanda existe nessa aplicação muito grande, mas no Brasil ainda vai ser desenvolvido, creio eu, ao longo do tempo, né? Aliás, vou propor para a BNT, que é a reunião amanhã, sobre outros tópicos, vamos propor isso aí, futuro, né? Então, só para frisar, olha só, aqui é o acompanhamento, né? Logo, né, dos sedimentos de dragagem de uma operação, que é de um porto aqui no estado, na campanha pré-operacional, na qualidade muito boa, né, na maioria dos pontos, e depois, né, após 3 meses também, né, algumas poucas modificações, né, aí você discute. O que aconteceu no ponto 9B, né? Antes era sempre qualidade alta, ocorreu o quê? Para macrofauna bentônica baixou a qualidade. Você vai falar, por quê? Será que isso é um evento sazonal mesmo, para ler aqueles índices, a comunidade está se adequando, né? Por isso ele faz mais amostragens ao longo do tempo para não gerar decisões, né, precipitadas. Por isso que é importante esse acompanhamento, nesse prazo que eu falei de 6 a 3 meses. 3 meses a 6 meses a 3 anos, né? Eu não sei se foi muito técnico, mas eu sempre gosto de deixar alguma apresentação com alguma mensagem, né? Eu deixei aqui para, como nós estamos falando de, né, dragagem ambiental, esse slide aqui fala os princípios de uma dragagem sustentável, onde eu frisei alguns tópicos que eu já abordei aqui durante a explanação, que é sempre, né, integrar, né, basicamente, sempre integrar em qualquer fase do projeto, né, análise ecológica, ambiental, logicamente, o lado humano e financeiro, né, e sempre fazer esse acompanhamento, principalmente aqui, né, no tópico 7, né, o monitoramento ao longo do tempo, né, não só durante um curto prazo, mas durante um tempo mais extenso, para a gente ter certeza daquelas respostas que estão sendo geradas e cada vez mais aperfeiçoar o nosso processo de dragagem. Está correto? Não sei se foi muito rápido, mas que eu tinha que expor para vocês aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente pode, né, detalhar. Obrigado. Excelente, doutor Ricardo. Obrigada pela apresentação. A gente tem uma pergunta aqui do Rodolfo. Vou passar a palavra para ele. Opa, beleza, Ricardo? Ô, Rodolfo. Bom. E muito obrigado aí pela apresentação. Eu acho que, assim, não sabia que você ia tocar na questão da tríade aí, mas acho que foi importante, porque até nos gráficos que você mostra aí da tríade, assim, às vezes a gente está tendo toxicidade nos resultados das áreas de ecotoxicologia, porém, quando a gente faz a tríade, faz essa integração, aí a gente vê que o ambiente está respondendo bem, né? Você está tendo os organismos bentônicos repovoando, você está tendo uma química de sedimento boa ali, porém, o ecotox ainda está tóxico, né? E o que eu tenho visto aqui, muitas vezes, é que essa toxicidade está muito mais ligada à questão física do que à questão química. Sedimentos mais finos, né? Porque quando a gente draga, acaba que o sedimento mais fino, ele aquilo ali cria uma armadilha, né? E o sedimento mais fino vai chegando ali. Aí a primeira pergunta que eu tenho para você essa é uma avaliação correta? Esse sedimento mais fino, ele pode, em alguns momentos, causar uma toxicidade, uma falsa toxicidade,
E por isso, assim, a gente faz de rotina essa tríade aqui nas análises, e por isso eu vejo a necessidade de fazer essa tríade justamente para a gente poder entender realmente se o ambiente está respondendo de forma correta, né? Porque se for basear só na toxicidade, isso a gente pode ter um falso entendimento. E uma outra pergunta é o seguinte, antes da normatização da análise de grande DI, né, a gente fazia as análises de ecotoxicológica de sedimento com nitocra. Existe algum trabalho que compara o resultado da toxicidade de nitocra com a grande DI para ver se uma é mais sensível do que a outra, ou eles estão na mesma sensibilidade e eu posso trocar um organismo pelo outro? Porque hoje eu continuo fazendo com o nitocra e estou fazendo alguns testes com o grande DI, sabe? E aí eu queria entender isso aí. Então, existem alguns trabalhos, sim, mas com anfípodas em geral, né? Comparando nitocra com anfípodas. Talvez eu possa procurar aqui, já li sobre isso, né? Porque fala que a nitocra ela tem uma certa sensibilidade a algumas frações granulométricas, né? Já a grande ela não tem. Então, realmente, existe não digamos assim, eu acho que a resolução foi teve muita sorte em frisar os anfípodas, né? Tá certo? Porque a nitocra realmente, em alguns estudos, ela responde à toxicidade das partículas do sedimento, né? Então, a ganjirela, os anfípodos em geral seriam melhores, né? Tá certo? E tem esse viés. Quanto a esse seu entendimento, né, do sedimento mais fino, pode ser esse efeito físico realmente, porque a gente sabe que o sedimento vai comotar, né, as brancas dos organismos, vai se aderir mesmo a alguns organismos e causar esse efeito, né? É interessante, dentro dessas linhas de raciocínio, Rodolfo, você já sabe também de TIE, lógico, já ouviu falar, né, já tratou com isso aqui na PISA, que o material, esse material pode ser analisado também através, você fez a análise neutóxica, você pode agregar um processo de filtração para saber se são essas partículas realmente que estão causando efeito, né? Você faz em paralelo, né? Uma análise filtrada, um ensaio filtrado, uma análise sem filtrar, para ver se esse seria o principal indutor do efeito tóxico. Isso é interessante, essas comparações, né? Só que aí tem que ver, caso a caso, né? Ambiente a ambiente, conformidade do ambiente, como que está, né? A extensão, se essa remobilização, né? A extensão da pluma, quanto tempo essa pluma fica ali suspensa, esse sentimento, né? Todos esses estudos têm que ser agregados também. Mas esse seu entendimento também pode ser efeitos físicos, né? A resolução e os ensaios não fazem puros, simplesmente não fazem essa distinção, né? Considerar a amostra como um todo. Então, o efeito químico, o efeito físico ali vai ter um ponto, né? Seria interessante se pudesse ser agregado também essa transformação, né, da amostra, para tentar isolar, né, qual seria uma fração que realmente causa efeito. Isso aí, e aí até hoje eu faço análise ecotoxicológica em todas as amostras que eu tenho aqui, justamente para não ter essa questão de só quando se deu tóxico, se deu algum desvio, algum elemento, aí eu faço a toxicidade. Eu faço já em todas as amostras, e eu estou vendo muito isso, eu estou vendo que ambientes, às vezes até no meu controle eu tenho toxicidade, por causa da granulometria, e assim, eu estou fazendo essa comparação, e está ficando bem interessante. Mas eu acho que essa questão do TI, eu acho que pode ser uma saída também, até para poder elucidar e clarear um pouco mais esses resultados. Não, valeu. Obrigado. Vou conversar. Obrigada, doutor Ricardo. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos seguir então, Janaína? Acho que o Gabriel levantou a mão. Boa tarde a todos. Pessoal, Ricardo, parabéns aí pela apresentação. Bastante prática e aplicada mesmo ao nosso dia a dia também. A dúvida do colega anterior agora é muito parecida com o que a gente vê nos licenciamentos, na análise da qualidade do sedimento. Cara, eu gostaria de pedir para você falar alguma coisa assim da sinergia de contaminantes, se vocês têm abordado. Muitas vezes contaminantes estão abaixo do nível 1, mas a gente tem próximo alguns, né? E se vocês têm detectado algo nesse sentido, né? Às vezes, por exemplo, pergunta do colega, né? Não dá contaminação acima de nível 1,
mas verifica, às vezes, toxicidade em amostras, né, que estão em conformidade, mas, às vezes, esses níveis já estão batendo perto do nível 1, né, e a gente fica, assim, já numa coisa mais complexa de tentar entender o efeito sinérgico de potenciais contaminantes, né. E aí, se tu puder enfocar um pouco, cara, também sobre a contaminação, sobre os testes de agrotoxicidade crônica e aguda, novamente, os organismos que você tem sido mais utilizados, sim, tem dado resultado mais, digamos assim, mais estável, com menos divergência na utilização desses organismos e, preferencialmente, a parte de influência da granulometria, né? Os que têm sido mais assertivos para a influência, se possível, cara. Não, tudo bem, obrigado pela questão. Essa questão de sempre você ter a validação através de tabelas, né, de nível 1, nível 2, eu realmente fico, digamos assim, com um pouco, né, um pé atrás, porque, que nem você falou, existem as possibilidades de um contaminante, uma substância química está num nível muito baixo, aí ela na presença de uma outra, né, que esteja no nível 1 ou no nível 2, só a interação entre elas causar um efeito sinérgico, potencializador muito grande, e o mesmo pode ocorrer também, um antagonismo, né? Pode ter duas no nível alto, aí quando estão juntos ali, não causa efeito, né? Isso dentro da ecologia até chama, além das propriedades antagônicas, sinérgicas, potencializadores, tem o organismo ainda nisso aí, que ele pode responder, né? Que a gente chama dentro da ecologia de propriedades emergentes. Às vezes você está esperando uma coisa, o organismo responde de qualquer outra forma, a curva invertida, né? Não é aquela curva dose-resposta normal. Então, é sempre interessante, na discussão desses dados, realmente, quando a elaboração, né, de um capítulo falando dessa possibilidade de interação, que existe mesmo, principalmente com sulfetos, que eu acho que sulfetos tem fração de lama ali, 10%, 15%, tem que ser feito sulfetos, né? Deixar mais claro isso na resolução seria interessante, porque o sulfeto aprisiona, né? Ele, íons metálicos, né? E também a matéria orgânica é muito importante, porque a matéria orgânica tem um papel fundamental também, né, nessa interação entre as substâncias. Então, tudo isso tem que ser muito bem mostrado no seu relatório, né, de monitoramento e também ser discutido isso. Acho que quando contrata alguém para escrever um relatório para mostrar, né, o que está acontecendo naquele ambiente, esse olhar tem que estar muito presente, muito interessante essa observação, né? Lógico que é caso a caso, a gente chama que dentro da ecologia, na análise ambiental, é ecossistema dependente, sempre, né? Então, caso a caso, isso pode variar, mas a interação entre as substâncias, desde que você faça experimentos e análises, isso aí não vai variar. Então, é interessante ter esses componentes, né? Ou seja, dentro de uma resolução, ou seja, embasado numa discussão, no relatório mesmo, para dar mais credibilidade aos resultados que são gerados, né? Você está certo nesse viés aí, porque causa muita confusão, né? Em relação à granulometria, né? Os anfíbios, principalmente no Brasil, nós temos poucos organismos marinhos padronizados por sedimentos, né? Realmente são os anfípodas, que são 3 espécies, né? Que são a Grandinella boneroides, a Leptocaris pulmonosus, que é a de fora, e a Tiburonella também, que é o organismo, né? Um outro anfípodo, né? Porém, o próprio IBAMA começou com a exploração de petróleo ali, dar ênfase à Grandinella, naquelas análises ali, né, dos fluidos de perfuração e tal, e tem sido muito demandado esse organismo mesmo, porque sempre a espécie que ocorre, né, no ambiente, ela dá mais peso ao estudo. E a Grandinella é um filtro que em todas as partículas de sedimento, se você usar um termo técnico, episântico, né, organismo, né, eurisântico, né, eure é amplo, ele se dá bem com todas as granulometrias. Então, esse é um fator que não vai interferir na resposta do organismo. É um ensaio agudo. Existe um ensaio crônico com ele também, só que no Brasil não é validado. Tem a STM, né, nos Estados Unidos, e o SPA faz o ensaio crônico, né, que é ver número de filhotes produzidos. Nós somos, a PLIS, acho que é um dos postos que tem a acreditação do ensaio crônico, porque
na realidade, foi quando eu vim para a Prisa, sei lá quantos anos atrás, não é? Uns 14, 12 anos atrás, eu vim desenvolver, junto com o CNPq raio, os ensaios com os anfípodas. Então, já que colocar o agudo, a gente colocou o crônico também. Né? Só que é pouco demandado, porque a legislação nacional não tem, mas a gente tem a metodologia, que é a avaliação a um ciclo de vida do organismo mesmo, mais 28 dias. O ensaio demanda, né, uma expertise muito maior, um controle muito maior para ver, geralmente, o quê? A influência no crescimento, o número de filhotes, e não só mortalidade. Mas hoje que nós temos normatizado, e ele é normatizado pela USPA e pela STM, né, o ensaio crônico. No Brasil, na BNT ainda não. Na BNT nós temos o ensaio agudo com os anfípodas, que é a resposta, né, morte ou não morte, e temos o do ouriço, que é o ensaio crônico, que é um ensaio crônico de curta duração, que pega a fase sensível dele, né, a fase está tendo transformação, né, a fase larval. Então, esses que é feito tanto pelo triato quanto com a interface. Você pega o sedimento, coloca a nossa água de controle mesmo, vê se tem uma migração de substância para outra ou não. Né? Esses são os ensaios que são normatizados hoje em dia. Esse é o Nitócra, né? Hã? É o Nitócra, né? O ouriço, esse ou não? Não, o ouriço é que nem falaria equinóides, é o equinodermata. Aquele ouriço... É que não tem uma foto. O Nitócra é um copépodo. É um copépodo, um bico crustáceo também. Essa dúvida. Aqui está o quinômetro, aqui, tá vendo? Aquele ouriço que dá na praia, você já viu? É feito com a fase larval dele. A gente faz a dissolve no laboratório, que é o macho e a fêmea, e depois de 36 horas vê a validação, né? Se 90% dos organismos estão aptos, aí é submetido a esse ensaio. Esse é o crônico, né? Esse é o crônico que a gente tem disponível, mas ele é feito com a interface, né, ou com enutriato. Né? O sedimento integral é o anfípoda, realmente. O Nitócra é feito, né, o Rodolfo executa, existe o Nitócra, mas é para mais para amostra de água. Não tem a BNT, né, utilizando para granometria, né? Está correto? Existem normas, livros internacionais que fazem também com sedimento, né? A gente faz também com sedimento, tem uma metodologia de execução com sedimento, né? Mas a BNT ainda não está editada, digamos assim. Perfeito, Ricardo. Obrigado aí pelo esclarecimento e abordagem no assunto aí, cara. Bens novamente. Obrigado a vocês. Tem que sempre estar aperfeiçoando, né? E é importante isso, né? Com o TOSC, a gente tem que sempre estar aperfeiçoando. E esses questionamentos foram muito válidos também, né? A gente incorporar os estudos. Obrigada, doutor Ricardo. Deixa eu passar aqui, então, para a nossa próxima palestrante, que vai falar hoje para a gente sobre a operação Chip to Chip. A Sara Carneiro. A Sara, ela é engenheira e gerente de confiabilidade de processos operacionais na Transpetro, com 15 anos de experiência na operação e manutenção de dutos e terminais de petróleos e derivados. Sara, é com você. Obrigada, Bárbara. Obrigada aí, Joelma, também pelo convite, né? Sempre acho que é um prazer a gente divulgar um pouquinho do nosso trabalho, né? E também conhecer outras pessoas. Eu estava aqui assistindo do começo, aprendi aí bastante também, principalmente com a Maria Cristina ali, que é uma área que vira e mexe a gente precisa também atuar, né? De auditorias ambientais. Eu vou botar aqui a apresentação. Vou tentar passar aqui rapidinho em função do tempo, que é uma apresentação relativamente longa. Tentei sintetizar aqui, né, as etapas aí da operação para vocês entenderem como é que a gente trabalha, né? Só para a gente contextualizar, né, a Transpetro é a maior empresa de logística para óleo, gás e biocombustíveis na América Latina, né, uma subsidiária integral da Petrobras. Então, a Petrobras é a nossa grande cliente, mas não a única. A Transpetro trabalha com 180 clientes privados, além da Petrobras. Integramos aí todas as operações de dutos, de terminais e de transporte marítimo do país.
Então, toda a malha de petróleos, derivados e biocombustíveis passa pela nossa mão aqui, né, com um nível elevado aí de segurança operacional nas faixas de duto, nos navios e nos terminais. E temos uma rede aí de 33 navios, 48 terminais e 8.500 quilômetros de dutos, né, operados aqui pelo nosso centro de controle. Essa imagem que vocês estão vendo aqui no meu fundo, né, fica aqui na Avenida Presidente Vargas, aqui na esquina da Rio Branco. Por aqui a gente controla aí toda a malha dutoviária da Transpetro. Então, a gente está falando aí de oleodutos, de gasodutos, de navios, de terminais. A gente está na tancagem de 540 tanques hoje, né? 45 esferas, 20 bases de carregamento rodoviário e uma base de carregamento ferroviário, tá? Então, a gente trabalha aí com vários modais de logística, sempre integrando a malha de petróleo e derivados, tá, do país. A gente tem já há alguns anos feito operações de STS, né? Operação de STS que a gente chama nada mais é do que uma operação entre um navio e outro, sem passar por terra, né? Então, o produto se desloca sempre entre um navio e outro. Isso é uma modalidade de transporte absolutamente comum no mundo, feita no mundo todo, porque é um modo de transferência que não utiliza espaço em terra, então não utiliza tancagem, não utiliza berço, que são recursos raros e difíceis e caros. Então, quanto menos você utiliza esse recurso, mais tranquilo você está com a sua operação. Então, a gente fala em STS e a gente também fala em STB. STB seria a operação que vai do navio até uma barcaça menor. Então, STB é a sigla para Ship to Barge. Então, principalmente lá no norte, a gente tem usado muito essa modalidade, né, nos rios amazônicos. Ano passado, nós realizamos 873 operações desse tipo. Esse salto que vocês estão vendo ali de 2022 para 2023, ele está relacionado principalmente à seca. Esse ano está acontecendo a mesma coisa, né? Então, quando a gente tem uma seca muito grande, os navios eles não têm condição de navegar nos rios lá no norte, né? Porque não tem calado suficiente. E aí a gente usa a transferência em locais em que é possível transferir, a gente para ali o navio, transfere para um barquinho menor, e esses barcos menores, eles acessam ali as comunidades, principalmente para levar derivados, tá? Então, já falei um pouquinho, né, mas é importante a gente não utilizar a tancagem e a rede de tubulações do terminal, o pier em si. Para casos de STS fundiado e navegando, eu vou mostrar mais para frente a diferença entre eles. A gente não tem custo nenhum com o pier e com o dolphin, né, que são estruturas caras. Aqui a gente utiliza as exportações de petróleo, principalmente, a gente usa STS, principalmente em Angra e São Sebastião, aqui no Sudeste. Então, por que isso, né? O navio que vai à plataforma é um navio que tem um sistema de posicionamento que é para ser usado ali em alto mar, né? Ele precisa parar na plataforma, precisa conectar a plataforma para tirar aquele petróleo, e ele é um navio de custo muito mais alto do que um navio comum. Então, a gente traz esse navio até Angra ou São Sebastião, faz a transferência para um navio de custo mais barato, que vai fazer a viagem para a China, para outros lugares, para levar esse excedente de petróleo. Então, o STS é um balanceador do excedente de petróleo nacional. Como eu disse, lá no norte, principalmente na seca, uma operação muito comum. A gente, ano passado, usou demais, porque era uma necessidade da comunidade, então, que é transferir o produto para balsas e naviozinhos menores, em áreas onde a gente não tem calado para trafegar com navios grandes. Essa é uma operação muitíssimo importante para a economia local, porque é com esse tipo de operação que se consegue levar combustível para as populações ribeirinhas. Então, lá na região norte, a gente tem feito muito. E também devido a restrições de porto mesmo, né? Às vezes não tem espaço, não tem condição de atracar em porto. Os tipos de STS que
que ocorrem, né? Aqui no Transpetro a gente basicamente opera em atracado e fundeado, né? O atracado é aquele em que o navio está próximo à costa, então ele vai até o pier, e no pier atracado vem um outro navio, ficam os 2 navios atracados ao pier, esse é o STS atracado. No fundeado, o navio fica no fundeio, então ele ancora, ele joga a âncora, fica lá paradinho, e vem um segundo navio e faz a transferência ali naquele local. No navegando, que é uma operação que já acontece no Brasil e a gente está licenciando, eles vão se conectar em movimento, então eles vão lentamente fazendo a operação navegando, e o combinado, eles se conectam navegando e depois um deles fundeia para realizar a operação, tá? Como eu disse, né, na Transpetro a gente faz operações atracadas e fundeadas, né, principalmente atracadas, a maior quantidade é no atracado, e a gente realiza ali fundeios na Bahia, ali na Baía de Todos os Santos, e no norte, como eu disse, né, nos pontos onde a gente tem seca e precisa atender as populações ribeirinhas, tá? E aqui o mapa, né, onde a gente faz hoje essas operações. Então, a gente tem vários pontos aqui no Solimões, né? Então, o Rio Solimões, em vários pontos, a gente tem licença para realizar essa operação. A gente faz em São Luís, em Mucuripe, em Pecém, em Suape, em Angra, em São Sebastião e em Rio Grande, operações atracadas, então ligadas ao berço. Eu vou mostrar foto aqui, vai facilitar. E em Madre de Deus, que fica ali coladinho com Salvador, a gente faz operações também fundeadas, tá? Então, vocês estão vendo aqui 2 operações simultâneas de STS atracado, né? Então, tem uma operação aqui desses 2 navios nesse berço. Isso aqui é Angra dos Reis, é o único lugar que a gente faz operações com 4 navios ao mesmo tempo. A gente tem essa condição de pier, né? Eu consigo atracar dos 2 lados. Então, aqui a gente está vendo 2 operações. Deixa eu pegar um ponteiro aqui para facilitar. Então, aqui, né, a gente está vendo aqui uma operação aqui entre esses 2 navios e uma operação entre esses outros 2 navios, né? Aqui uma foto de navegando, fica difícil de ver porque não tem movimento, né? E aqui uma foto fundeada lá na Bahia, né? Madre de Deus. Então, os 2 navios estão fundeados e estão realizando ali a operação entre eles. O fundeado, né, só para dar uma ideia de como é que isso é mostrado, a gente tem o fundeadouro, né, então o fundeadouro fica marcado lá na carta náutica, como vocês estão vendo aqui na figura à direita, e eu fundeio aqui os 2 navios. Oi? Acho que é o fundo aí de... Pronto. Então, a gente atraca os 2 navios num fundeadouro, né, e realiza ali a operação naquele ponto. As operações de navegando, né, a gente considera navegando a partir de 100 quilômetros da costa, e aí se define uma área que normalmente é um octógono com um diâmetro mais ou menos aí de 150 quilômetros. Os navios se encontram, né, e eles realizam as operações navegando lentamente dentro desse octógono, tá? Eu trouxe aqui um videozinho, eu vou deixar passar, depois a gente qualquer coisa aperta aí no final se for atrasar, tá? Isso vai passar aí para vocês. Isso aqui é uma operação fundeada, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui, porque ele chegar lá. Então, aqui está mostrando onde é que vai acontecer a operação, né? Na quarta náutica. O ponto está marcado aqui, tá vendo? Então, o navio que fica até aqui. Essas embarcações que vocês veem do lado, né? É uma embarcaçãozinha pequena que vocês veem logo aqui do lado, né, que é essa embarcação que ele está mostrando aqui, né, onde está acontecendo essa movimentação. Eu vou mostrar mais à frente, mas é a embarcação que carrega os materiais, né, então traz as pessoas, os materiais, né, as pessoas estão sendo deslocadas para dentro do navio, que está tudo acontecendo em alto mar, né? Essas boias aqui pretas, né, são as defensas que vão fazer
a proteção de um navio no outro, né? Então, quando os navios estão próximos, essas defensas vão ficar no meio e vão permitir que eles se aproximem sem causar dano à estrutura, né? Então, sempre vem uma embarcação de apoio, né, com as defensas, esse material que vocês estão vendo aqui, elas vão ser montadas aqui na sequência, vai aparecer ele jogando essas defensas no mar. Vai descer uma a uma, está caindo ali a segunda. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, só por causa do tempo mesmo. Vocês vão ver que ele vai descer todas as defensas, né? Vai preparar essas defensas no costado do primeiro navio para preparar a chegada do segundo, que vocês já estão vendo as defensas prontas na água, né? A embarcação está saindo para a chegada do próximo navio, tá? Deixa eu dar mais uma adiantadinha aqui, para a gente chegar lá na operação. Então, vocês veem o segundo navio está chegando ali. Isso aqui é uma operação que foi feita um piloto, né? Vocês veem que tem ali presença da Marinha, do IBAMA, no vídeo aparece ali o pessoal conhecendo mesmo, né, a operação. Então, vocês estão vendo ali a aproximação de um segundo navio, né? Está o navio aqui preparado já com as defensas e o segundo manobrando bem próximo a ele, né? Está se encostando aqui. Ele vai se aproximando ali lentamente, né? Até que encosta nas defensas. E está praticamente atracado ali, um navio ao outro, né? Já vai passar os cabos para o navio ficar preso, tá? Dá uma adiantada aqui. Vocês estão vendo agora aqui, ó, ele está içando os mangotes, né? Que nada mais são que mangueiras, obviamente mangueiras muito bem preparadas, resistentes, né? Feitas para esse tipo de operação, então elas têm flexibilidade adequada, são mangueiras que têm um revestimento de borracha, tem um revestimento metálico, tem uma camada grande de estrutura metálica por dentro para proteger o mangote, né? E, obviamente não causar nenhum tipo de vazamento. E já anoitecendo, né? Já está liberando aqui, já foi feita a operação. Eu vou passar, gente, por causa do tempo mesmo, tá? E aqui uma operação de atracado, vocês vão ver que é bem similar. Eu vou correr também o vídeo para não tomar muito nosso tempo, mas é bastante similar, com a diferença de o primeiro navio estar atracado ao pier, né? Então vocês vão ver que esse primeiro navio, daqui a pouco a imagem vai mostrar, ele está atracado ao pier do terminal de Angra dos Reis. Vocês estão vendo a ponte ali. Esse navio está atracado ao terminal, está preso ao terminal. Então, o navio atraca normalmente no terminal e aí prepara para a chegada do segundo navio, tá? Vou pegar aqui, puxar aqui só para a gente ver o segundo navio chegando, que já está manobrando o segundo navio encostando. Aí os dois navios atracados aí um ao outro, já passando os cabos de amarração. E aqui é a transferência do mangote de um lado para outro, né? Para realizar a transferência do produto. Tá? O produto vai passar por essas mangueiras. E aqui a passagem de barreiras de contenção. Né? Então, obviamente, a gente faz absolutamente tudo para que não ocorra um acidente, mas também mantém barreiras em caso de algum evento que a gente não espera. Então, durante toda a operação, a gente tem barreiras de contenção presas aos navios e também uma equipe de contingência disponível. Tá? Passar, gente, mais por causa do horário mesmo, tá? Então, as etapas, né,
porque vou falar do atracado, que é a operação que a gente mais faz, né? Mas o navio, então, o primeiro navio chega ao berço, né? Então, atraca, vocês estão vendo aqui o terminal, né? Na estrutura aqui, onde está esse número 3 aqui, né? Tá a estrutura do terminal, isso aqui é em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Os navios aqui sendo amarrados, né? Então, são equipamentos aqui de amarração. Na sequência, a gente vem com a embarcação montando esses materiais de apoio operacional, né? Então, a gente traz todas as defensas, os cabos e os mangotes, né? Vocês estão vendo subindo um mangote aqui. Na sequência, a gente traz o segundo navio, né? Então, aqui a gente já está manobrando o segundo navio encosta, a gente conecta os mangotes de um lado a outro, né? Então, nos manifolds dos dois navios, e aí faz o lançamento de barreira, a inspeção e medição de carga, então, né, eu confiro a carga, eu vejo a qualidade dela, eu vejo se está na quantidade combinada, programada, e aí sim inicio as operações de transferência entre os dois navios, tá? Então, o que a gente viu ali, né? A gente viu os cabos de amarração e os acessórios, a gente viu os equipamentos de transferência, então mangotes e acessórios, os equipamentos de proteção. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Depois as defensas, tanto pneumáticas, que são aquelas entre os navios, quanto as defensas fixas dos piers, onde o navio encosta. Os equipamentos de combate à emergência, embarcações e materiais, e os equipamentos para embarque e desembarque, né? Vocês viram o pessoal ali subindo numa cestinha, né? Aquela cesta é uma opção, e a outra opção é a escada. Então, a amarração, né? Vocês estão vendo aqui um desenho de um estudo de amarração. Isso é uma operação que envolve muita engenharia. Tudo aqui é muito calculado, né? E feito com muito cuidado, por a gente entender que você transferir produto de um lugar para o outro não é tão simples assim, então é preciso tomar muito cuidado. Então, todos esses estudos de amarração, por exemplo, que é isso que vocês estão vendo aqui, eles são calculados para a gente não ter nenhum risco de um navio soltar do outro ou de soltar do pier, né? Então, isso aqui, cada linha dessa aqui é um cabo, né? Isso aqui é feito por cálculo de engenharia, a maneira como se amarra os navios. Então, a gente olha o desenho do navio, porque não é todo lugar que você consegue passar o cabo, então você tem que passar cabos onde o navio tem lugar de passar cabo, e a estrutura do pier, né? E o que cada um aguenta para a gente passar esses cabos. A gente também está vendo aqui cabeços, né, que são esses equipamentos de amarração dentro do navio, então cada postinho, vamos dizer, desse aqui é um cabeço. Aqui em cima vocês estão vendo as buzinas, tem um destaque para elas aqui embaixo, mas acho que aqui está até melhor a visão, né? A gente está vendo buzina, e no terminal normalmente a gente tem gatos e cabeças, são esses equipamentos, que é essa unha aqui, né? Por isso que chama de gato, onde você prende o cabo. Na transferências, né, a gente usa mangote de carga, como eu disse, esse é um equipamento extremamente seguro. Aqui na Transpetro a gente só utiliza mangotes Yokohama, que são referência no mercado, né, são os mangotes mais seguros no mundo todo, são os mangotes mais utilizados, são especializados nesse tipo de operação. Então, para cada linha dessa, a gente usa 2 mangotes. Aqui um movimento de transferência, né, só para ver melhor, aí a gente utiliza o guindaste do navio para içar essas mangueiras, né, e montar de um lado e de outro. Para os mangotes, né, a gente também tem uma série de equipamentos acessórios, então tem uma junta específica para não correr nenhum risco de ter um vazamento. Eu tenho um cam-lock, que é um equipamento de emergência, caso eu precise interromper a operação, por exemplo, num afastamento de navio que possa acontecer. Isso permite que eu faça o desengate rápido do mangote e feche uma válvula, então ele não permite que haja vazamento. Os flanges cegos, né? Então a gente fecha os 2 mangotes com muito cuidado antes de fazer essa movimentação. E o hose bunk é esse equipamento que é quase uma capa, e ele protege o mangote para ele não ficar nos lugares onde você roça no navio, não houver qualquer dano à camada de proteção do mangote, tá? As defensas, né, que a gente já viu ali no vídeo,
né? Mostro aqui novamente. Então, são equipamentos que protegem o postado e evita que os navios encostem uma estrutura na outra. São equipamentos de borracha, calibrados, inspecionados. Ele tem uma periodicidade que deve ser cumprida. Aqui só para dar uma ideia, né, que esse posicionamento das defensas ele também é estudado, porque ele varia, né, a tendência é que o navio que está cheio, ele comece a esvaziar, então ele começa a subir, e o navio que estava vazio começa a encher e começa a descer, então é preciso ficar reposicionando essas defensas o tempo todo, durante a operação, para que elas não fiquem sobrando, né, elas têm que ficar o tempo todo entre os dois navios. E as defensas de píeres, né? Vocês estão vendo aqui, ela fica fixa a estrutura civil e é quem recebe o esforço do navio, né? É um borrachão que ela recebe ali esse esforço, absorve essa energia do movimento. As embarcações de apoio, a gente tem uma diferença de embarcação de apoio no terminal e em alto mar, porque, né, porque no terminal a gente tem uma estrutura de terra de combate à emergência fixa, então eu estou próximo da terra, eu tenho uma facilidade para um combate à emergência. No mar, a gente precisa levar toda essa estrutura, então a embarcação de apoio ela precisa ser mais robusta. Então, no caso de STS navegando, né, é importante a gente ter uma embarcação de recuperação de óleo, né, a ORSV, precisa ter espaço para os equipamentos e acessórios operacionais, mas também para os acessórios, os equipamentos de combate à emergência, né. Eu preciso ter o rolo para facilitar que eu coloque e tire as defensas. Vocês viram ali naquela imagem, naquele primeiro vídeo, que as defensas vão caindo, né, descendo na água, é porque tem um rolo que vai soltando. Preciso de cesta para embarque, né, preciso de área, guincho e velocidade de serviço, né? Então, essa embarcação que ela apoia no terminal atracado, ela pode ser mais lenta, por exemplo. No caso da embarcação que vai em alto mar, não, ela tem que ter agilidade. Então, aqui uma embarcação para STS atracado, né, ou em águas abrigadas, aqui tudo mais fácil, né? Então, eu preciso ali de espaço para os mangotes, eu preciso ter facilidade de manobrar, eu tenho espaço restrito ali para manobrar próximo ao navio, ela não necessariamente precisa ter motor, né? Ela pode ser manobrada, pode ser andada com um rebocador, não precisa ser autopropelida. E aqui combate à emergência, né? Como eu disse, assim, essa é uma operação extremamente segura. A gente faz essa operação, assim, como eu disse no passado, a gente fez essa operação 800 vezes. Não é comum a gente ver qualquer intercorrência com problema, com poluição, com esse tipo de coisa. Mas a gente se precaver, obviamente, né? Porque a gente tem um compromisso muito grande com a questão ambiental. Então, toda embarcação, toda operação dessa tem uma embarcação de recolhimento pronta para entrar em operação em caso de necessidade, né? Então, ela fica ali próxima à operação e, no caso de emergência, ela se desloca. A gente tem barreiras de contenção que ficam montadas, então naquele segundo vídeo vocês viram ali a embarcação soltando as barreiras na água, então ela vem com uma lancha, né, e fica amarrada ali, então em caso de qualquer intercorrência, essa barreira já vai fazer o primeiro contato, e a gente tem skimmers também espalhados, né, que fazem, são pequenos equipamentos que fazem o recolhimento de óleo de forma fácil dentro da barreira, tá? Barreiras de absorção, né, que são essas barreiras brancas, elas puxam o petróleo derramado, é um recurso obrigatório em caso de STS navegando, então ela é oleofílica, né, e é hidrofóbica, então ela puxa todo o óleo e mesmo quando ela está cheia, ela está flutuando, então é um equipamento que ajuda muito no combate, tá? E sempre tem, né, o workboat carregando ali as barreiras de contenção, né? Então, essa é uma embarcação pequena, rápida e que lança barreiras em caso de necessidade. A gente precisa de uma série bastante grande de licenças e autorizações para fazer uma operação dessa natureza, né? A gente tem, nos casos de STS navegando, a IN 16 do IBAMA
é quem dita, né? Então, as águas não abrigadas são licenciadas pelo IBAMA. No caso de atracado e fundeado, são os órgãos ambientais estaduais, tá? Que fazem a liberação. A gente precisa também de uma liberação da Capitania dos Portos, local, então, para cada capitania precisa fazer a autorização, e a DPC, que é a Diretoria de Portos e Costas lá da Marinha, ela é quem faz a confirmação dessa licença através de uma licença que é o provedor de STS, né, o STS Provider, que ela informa que aquela empresa pode realizar essa operação, né. E a ANP, que regula, né, toda a atividade de petróleo, a Agência Nacional de Petróleo, então, para tudo que é petróleo e derivado, a ANP tem uma resolução que é a 811, e regula essa atividade de STS e de STB, e ela é a última na hierarquia. Então, depois que a gente tem a licença ambiental, depois que a gente tem a liberação da Marinha, aí sim a ANP faz as suas exigências e emite a autorização de operação. E aqui a gente vai falar um pouquinho, para encerrar, sobre os estudos que são feitos. Como eu disse, essa é uma operação de muito estudo, é uma operação de muita engenharia, né? A gente não faz nenhum tipo de maluquice, tudo aqui é feito de forma estudada, simulada, e vai e volta, e simula todos os tipos de condição ambiental. Então, aqui a gente está vendo a batimetria, né? Uma batimetria de classe A, que é um detalhamento maior, né? A batimetria mais completa. Então, a gente, antes de definir um ponto, a gente faz uma batimetria de toda aquela região, entende como é que estão os calados ali naquela região, o que eu tenho no fundo. Aqui a gente está vendo estudos de manobrabilidade, né? Então, aqui a gente entende como é que a gente vai fazer a manobra, né? Principalmente de atracação e desatracação, que é o mais complexo, né? Então, eu pego ali todas as características dos navios, eu pego toda a característica do berço, quantos rebocadores eu tenho, quem é o prático que vai fazer. Então, a gente chama o prático para simular. A gente costuma fazer isso lá na USP, tem um simulador, e a gente tem um simulador próprio aqui na Transpetro, né? Onde a gente consegue fazer vocês estão vendo uma sala aqui, isso aqui é uma sala de simulador, né? Aqui na minha esquerda. Então, a gente consegue simular aqui exatamente como é o passadiço do navio, e a gente define quais são as condições. Então, a gente pega todas as condições específicas do lugar e traz para cá. André, isso aqui... Tem uma mãozinha, desculpa, Sara, tem uma mãozinha levantada da Andréia. Por Acho favor. que ela tem alguma dúvida. É que eu não estou vendo daqui, mas pode falar. Não, poderia até esperar o final da apresentação, que se quisesse, mas era quando você falou ali a questão do atracado e o fundeado como responsabilidade do órgão estadual. Na realidade, o atracado e o fundeado, ele vai ser dentro da área licenciada, e aí depende de quem é o responsável por aquele licenciamento. Então, em alguns casos, essa autorização poderá ser dentro de um licenciamento do IBAMA também. Ah, tá. Né, porque pela IN16, o offshore, né, que é o navegando ou fundeado em áreas mais offshore, seria pela autorização que é dada pelo IBAMA, e em áreas atracadas ou fundeadas dentro de uma área licenciada, vai ser dentro da competência de cada órgão licenciador. É só isso aí que eu colocaria. A apresentação tá excelente, a parte de risco ali bem explicada, mas é só essa questão aí, que em alguns casos o licenciamento poderá ser pelo IBAMA também, não só pelo órgão estadual, porque eu acho que na realidade de vocês a maioria é aqui na nossa realidade é no órgão estadual, É estadual, mas em alguns casos pode ser federal, depende, por exemplo, em portos organizados vai ser federal. E a IN está em processo de revisão, e algumas coisas vão ser alteradas, principalmente em relação às áreas de restrição e de proibição, que hoje é uma questão, né? Então, é só isso aí que... Legal. Mas, ok, obrigada. Obrigada. Aqui a gente vai ver, eu vou soltar o vídeo aqui, né? Mas é um estudo de manobrabilidade no simulador, então vocês veem que é bem realista. Isso aqui é um estudo fast time,
Então, a gente consegue reduzir o tempo, né? O tempo, a gente levaria lá 3 horas para fazer a manobra, a gente consegue fazer no simulador de forma rápida, né? Então, vocês conseguem ver aqui, uma outra tela, a gente consegue ver aqui na direita, vocês estão vendo, né, a carta náutica, como é que está acontecendo a manobra, a visão de cima e a visão do passadiço, né? Então, aqui, isso aqui é uma simulação real, é lá no Porto de São Luís, né? Está aqui. E agora? Eu não sei sair do vídeo. Os estudos de amarração, né, como eu disse, eu já tinha dito lá mais cedo, né, a gente tem modelos simulados, então a gente avalia todas as cargas em cada cabo. Esses cabos eles são avaliados, né, eles têm uma data de validade, ele tem um uso correto, então não pode ser qualquer cabo, ele não pode ser armazenado de qualquer forma, e tem um regramento todo a seguir para garantir a segurança da operação, e a gente tem um estudo de amarração para cada conjunto de navios, né? Então, para cada 2 navios, eu preciso fazer o estudo de amarração dele. A gente faz uma análise de risco, né, bastante completa, tá? A gente faz um RASID aí bem rico para consolidar todas as informações. Muitas vezes a gente convida os órgãos externos a participar, e aí, a partir desse documento, né, dessa avaliação de riscos, a gente constrói o manual de operação, e aí a gente constrói aqui uma série de documentos que ficam com a gente aqui, né, que é o manual de operação. Então, para cada ponto eu construo esse manual. O padrão corporativo, então tem um padrão aqui de execução que fala, olha, na Transpetro a gente opera STS assim. O plano de resposta à emergência para cada local, né? Então, a gente tem para cada ponto daquele que eu mostrei ali no mapa, a gente tem um plano de resposta à emergência aprovado pelo órgão ambiental, e o JPO, né, que é o Joint Plan of Operation, que tem informações detalhadas ali para cada operação. Então, para cada operação, cada navio que chega, cada dupla, eu construo um plano de operação para aqueles 2 navios. Além disso, né, a gente usa aí toda a norma internacional, né, então a gente atende aí, até a Maria Cristina falou mais cedo sobre a Marpol, né, então a gente atende aí todos os critérios da Marpol e também da SOLAS para salvaguarda de vida humana, né, escadas, as normas de embarque e desembarque, as convenções internacionais para treinamento de tripulantes, tá? Então, tudo que se define aí de melhor em capacitação. O guia do STS Transfer Guide, do CINF, que é o grande guia para operações dessa natureza. A gente tem até uma alegria aqui, nossa, esse é um guia mundial, né, utilizado no mundo todo. Aqui essa foto é do Terminal de Angra dos Reis, que ilustra aí a última versão do STS Transfer Guide. Então, também é um orgulho para a gente aqui, né, ver uma operação nossa numa capa de um guia dessa grandeza, dessa magnitude. Também temos aí o STS Service Provider Management, que é outro guia muito usado, e é quem define ali como é que o provedor de serviço de STS deve agir, é ele que dá as diretrizes e dá metodologias para você fazer uma autoavaliação e seguir. O SGOT, né, que é o Guia de Segurança aí, International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, que também é o guia utilizado no mundo todo para a segurança de operações de navios petroleiros, tá? Aqui no Brasil, né, a normativa da Autoridade Marinha está na norma 8, então, a norma 8 é que dita a regra para a regulamentação de STS no Brasil, além da Portaria 811 da ANP, tá? Pessoal, tentei correr aqui para a gente encerrar 4 horas, que acho que era o horário combinado aí. Espero ter conseguido suprir aí a necessidade de vocês. Meu contato está aqui também, estou à disposição aí para quaisquer dúvidas que tiver, e novamente agradecer o convite de vocês. É um prazer a gente poder falar um pouquinho aí sobre as nossas operações, né?
Sara, muito obrigada pela apresentação, acho que foi ótima. Para quem mora aqui em Brasília, sempre é bom a gente ter bastante imagem, porque ainda mais quem não está no Porto, né, Janaína, 24 horas, a gente, se você, por exemplo, me falasse, a gente botou um skimmer ali, eu falo, o que que é skimmer? E agora eu já sei, já anotei um monte de palavrinhas aqui para o nosso glossário, né, Joelma, fui mandando aqui. E eu achei legal que você também trouxe ali no início um pouquinho da operação Bart to Chip, né? Que é algo que a gente anda utilizando muito, principalmente ali na região norte do país, né? Temos vários associados usando para poder lidar com essa questão da seca, né? Dificuldade de movimentação de cargas ali perto dos terminais. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser até boba, mas eu nunca vi, queria saber se existe. Operação Ship to Ship com três embarcações, se já foi feito em algum local do Brasil ou em outros lugares. Assim. Não tem, não é regulado, e o STS Transfer Guide, ele evita até, ele até dá uma brecha lá de que, olha, se for muito fundamental, você pode fazer, mas ele não aconselha, vamos dizer assim, não considera uma boa prática nem você fazer a operação nos dois bordos, né? Então se o navio está atracado no terminal, a gente evita fazer operação com o terminal e no outro bordo com outro navio, né? O ideal é que o navio opere somente um bordo. Tá? Até é por questão de segurança mesmo, né? Se eu tiver uma emergência, se eu tiver uma questão, eu tenho um lugar só para atacar. Então, Legal, com 3 navios não tem, tá? legal. Por Vou favor, passar a André. palavra para a Andrea. Tá. Já falei, né? Excelente apresentação. Depois a gente queria ver, disponibilizar esses guias para a gente também, que eu acho deve ser bem interessante para a gente ter uma visão. Não sei se eles estão de fácil acesso ou se eles são restritos, mas enfim, eu acho que seria uma fonte de consulta importante para a gente. E eu queria saber a tua opinião, o teu conhecimento. A gente teve recentemente uma consulta a respeito do uso de monoboias como apoio para realizar a operação chip to chip. Ela não seria para armazenamento do combustível, ela seria só mesmo um apoio ali para essa realização da atividade. Você tem algum conhecimento sobre isso e poderia dar sua opinião diante da experiência que você tem? Bom, a gente opera monoboias aqui na Transpetro, né? A gente tem 4 monoboias operacionais, uma em São Francisco do Sul, 2 em Rio Grande e uma em Vitória, ali, não é nem Vitória, é acima, no norte ali do Espírito Santo, a gente tem uma 4ª. A gente aqui só opera um navio em monoboia. Eu não tenho conhecimento da gente operar 2. Aqui na Transpetro, com certeza não. Eu não tenho conhecimento de algum lugar que atraca 2 navios em monoboias. E eu não vejo muito sentido, André, porque para a gente fazer isso, eu vejo mais sentido a gente fundiar o navio do que prender na boia, Então, né? essa era a nossa questão também, porque a gente não entendeu muito qual seria Eu não a entendi, utilidade assim... dessa monoboia na operação. O que se alegava era a questão de seria, pelo que eles falavam, uma nova modalidade de operação chip-to-chip mais segura do que o navegando, porque aí o navio estaria meio que atracado, mas assim, ficou meio. Por isso eu estou perguntando, você que tem mais experiência A nessa monoboia, operação. né? Não sei se todo mundo conhece como é que funciona uma monoboia. A monoboia é uma boia, né? É mesmo uma boia, mas ela tem uma tubulação que sai por baixo dela e liga em terra. E o navio ele opera girando, né? A monoboia, ela não é fixa. O navio fica solto, né? E ele gira ao redor da monoboia de acordo com o vento. Enfim, ele está amarrado à monoboia, mas ele não está fixo. Nem a, Pois é, nem mas nesse caso aí, a monoboia teria uma ligação com terra. Não, mas aí a Então, monoboia... essa Decidi é a ter questão. monoboia com terra. Então, mas nessa questão o que eles diziam é que não teria qualquer ligação, ela não faria esse trabalho entende? E aí foi que ficou a questão, porque ela serviria, pelo que eles disseram, ela serviria somente mesmo como um apoio, e a gente não entendeu também a utilidade dela ali. Eu não sei, André, eu desconheço. Não, E não ótimo, vejo obrigada. assim muito sentido, acho que valeria a pena fundiar.
por exemplo. Tá bom. É mais ou menos Ou isso também que a navegar. gente pensou, mas seria só mesmo para ver se teria realmente um sentido nisso aí, mas porque ela Entender não mais a fundo. faria esse trabalho, ela não teria essa ligação com terra. O Mas tá ótimo, sentido da obrigada. monoboia é esse, né? Onde você não É, consegue chegar muito, muito perto, aí você tem uma monoboia. A colega comentou aí, seria como uma poita, né? exatamente. O que eles falavam é mais ou menos isso. Ela serviria só como um apoio ali, mas a gente não entendeu muito bem a Esse é até difícil de utilidade, o falar, ganho porque disso, cada estudo, né? A gente tem, por exemplo, estudado alguns pontos para fazer esse teste navegando e a gente vai aprendendo no ponto, né? Uhum, Esse ponto aqui, o comprimento de onda é muito grande ou varia muito com o tipo do lugar, então fica difícil até opinar, tá ótimo, obrigada. tá? Mas eu não conheço. Tá ótimo, obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então acho que a gente pode finalizar. Sara, muito obrigada pela apresentação. Agradeço a todos que participaram também. Obrigada, Ija, Janaína. Amanhã a gente tem outro módulo, né? Vamos para o módulo 8, também mesmo horário de hoje.